Lá no livro de Atos, deixa aberto lá no capítulo 27. A última oportunidade que eu estive com a amada igreja de compartilhar a palavra ao domingo foi justamente no livro de Atos. E eu gostaria aqui de tentar relembrar algumas coisas com a igreja, daquilo que nós falamos naquela ocasião. E continuar pensando ainda um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Deixa aberto lá a sua Bíblia em Atos capítulo 27. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e rogamos, ó Pai, que através da ação do Teu Santo Espírito o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. À medida, Senhor, que a Tua palavra for compartilhada, sendo exposta, que o Senhor, ó Deus, possa olhar para cada um de nós e dentro dos nossos corações esta Tua palavra tenha, Senhor, a liberdade de poder mexer em cada um de nós e mudar o que for necessário. Fala conosco, Deus, como o Senhor já tem falado, nós rogamos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Na última ocasião, amados, que eu estive falando com vocês, eu estive falando sobre o personagem chamado apóstolo Paulo. E naquela ocasião eu vos falei que o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele passou por um dos momentos mais difíceis de todo o seu ministério. O apóstolo Paulo, ele chega a Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, alguns líderes religiosos, então, começam a intensificar algumas perseguições sobre a vida do apóstolo Paulo. E aí nós observamos naquela ocasião, que lá no capítulo 18 até o capítulo 23, o apóstolo Paulo passou por uma série de situações, inclusive de espancamentos. E após ser espancados e ouvir por diversas vezes que os líderes religiosos, insultando o coração do povo, aquele povo gritava: mata-o este homem, porque ele não é digno de que viva, esse homem precisa morrer. E o apóstolo Paulo então começou a ser espancado, e o comandante então da tropa romana naquela ocasião, Cláudio Lísias, ao saber que havia um tumulto em Jerusalém, ele vai então com a sua tropa, e ao chegar lá ele retira o apóstolo Paulo do meio daquele povo, porque senão de fato ele teria morrido. Então Cláudio Lísias o leva para a prisão. E aí eu lembro-me que naquela ocasião, e eu espero que você lembre junto comigo, no capítulo 23, no versículo 11, o texto bíblico fala que após toda essa situação que eu compartilhei com vocês, o apóstolo Paulo está preso, e o texto diz no versículo 11: e na noite seguinte apareceu o Senhor a Paulo e diz: Paulo, coragem, porque da mesma forma como deste testemunho em Jerusalém, importa também que você assim o faça em Roma. E aí o Senhor Jesus aparece para Paulo e encoraja o apóstolo Paulo, dizendo para o apóstolo Paulo que aquela prisão não seria o fim do apóstolo, mas que ele então tinha um plano, tinha um propósito de levar o apóstolo Paulo até Roma, para que ali então testemunhasse do poder dele, falasse do amor dele ao imperador. E naquela ocasião nós aprendemos 3 lições daquilo que compartilhamos com vocês, e eu espero que você lembre. A primeira lição foi: Deus conhece e se importa com aquilo que eu enfrento em minha vida hoje. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso, sim ou não? Balança a cabeça assim, ó. Ok. Se você não lembra do bichinho que eu falei para vocês lá na Bahia, chamado lagartixa, lembra? Ele fica assim, ó. Então, se você fizer assim, eu entendo que você está entendendo. Se você fizer assim, a gente tem que explicar de novo. Então naquela ocasião nós falamos sobre isso, que Deus ele conhece e se importa o que eu enfrento em minha vida hoje. A primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição que nós vimos naquele... Obrigado, Áureo. A segunda lição que nós vimos naquele dia é que Deus conhece e se importa com os perigos que eu e você enfrentamos amanhã. E vimos isso na vida do apóstolo Paulo. Deus preocupado com o apóstolo naquela prisão, Deus preocupado com a manhã do apóstolo, quando o pessoal tramaram em matar a vida do apóstolo Paulo, e Deus então providencia de que ali ele não fique, mas o leva para Cesareia. E a terceira lição que aprendemos dentro desse texto é que o Senhor supera todas as nossas expectativas, porque reuniram-se mais de 40 homens para poder matar o apóstolo Paulo, e Deus então levanta mais de 400 para então protegê-lo e levar em segurança até Cesareia. Mas havia uma promessa sobre o apóstolo Paulo que o Senhor Jesus havia dito: Paulo, coragem, porque importa que da mesma forma que você deu testemunho aqui em Jerusalém, você também assim o faça em Roma. Paulo então é transferido para Cesareia. O Cláudio Lísias, o comandante, manda Paulo para Cesareia.
Chegando em Cesareia, então, Paulo é recebido pelo governador da Judéia, um homem chamado Félix. E este homem, então, quer ouvir o apóstolo Paulo e saber quais são as acusações que você está enfrentando, para que então eu possa te ouvir e ouvir também as autoridades judaicas. E agora Paulo vai e apresenta todas as suas justificativas. Houve um advogado que é contratado pelo Sinédrio a vir então apresentar o que o apóstolo Paulo fez em Jerusalém, quais os tumultos. Há um monte de mentira que ele então coloca contra o apóstolo Paulo. Leia o texto em casa, eu espero que você faça isso, é um texto muito interessante. E aí então o apóstolo Paulo se defende diante de Félix, e o texto bíblico então vai relatar que esse governador, o Félix, ele começa a ouvir o apóstolo Paulo, mas ele não tem um posicionamento. Ele olha para os líderes judaicos e fala também que ele não há motivo porquê a condenar aquele homem, mas mesmo assim, esse homem, esse governador chamado Félix, que era um governador corrupto, interesseiro, muitas das vezes chamou o apóstolo Paulo para ouvi-lo, com o interesse de que o apóstolo oferecesse algum suborno para sair da cadeia. E esse homem então ouve o apóstolo Paulo por algumas vezes, e o mais interessante de tudo é que nesse período em Cesareia, o apóstolo Paulo fica preso 2 anos. Na mudança de governo chega um outro governador chamado Festo. Esse era um pouco mais justo. E esse então ouve o apóstolo Paulo. E ao ouvir o apóstolo Paulo, ele se sente um pouco sensibilizado. E ele então começa a entender que o apóstolo Paulo não tem tanta culpa assim. Mas ele não consegue então ter um motivo plausível para liberar o apóstolo Paulo daquela prisão. Naquela ocasião, o rei Agripa então chega naquela região da Cesareia, vai visitar Festo. E Festo aproveita a ocasião e fala assim: eu não posso, ó rei Agripa, mandar esse homem para Roma, porque ele apelou para ir para Roma, ele apelou para o César, então eu tenho que enviá-lo, mas não posso enviá-lo para César sem que eu não escreva o motivo da sua acusação. Então eu gostaria muito, ó rei Agripa, que você pudesse ouvir este homem, para que eu pudesse então ter algo plausível para escrever nesta carta e dizer para César: as acusações que este homem está sofrendo são essas, ouçam. E aí então o rei Agripa vai ouvir o apóstolo Paulo. Gente, todos esses homens que ouviram o apóstolo Paulo tiveram a oportunidade de ouvir de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo testemunha a experiência que ele viveu com o Senhor no bendito caminho de Damasco. O apóstolo Paulo fala do passado, o quanto ele foi fiel, o quanto ele foi farisaísta, o quanto ele foi obediente às leis. Mas ele fala que agora em Cristo, ele então é uma nova criatura, e é por isso que o Senhor o chamou para pregar o evangelho aos gentios, libertar, abrir os olhos dos cegos e libertar muita gente do poder de Satanás e trazer para a luz em Cristo Jesus. Ele diz para o rei Agripa isso, e aí o rei Agripa ouve tudo aquilo. Festo se intromete e fala assim: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E aí Agripa então, ao ouvir aquilo, o apóstolo Paulo fala: o rei Agripa sabe muito bem, porque sua esposa é judia, e ele sabe do que eu estou falando. Então tudo que eu estou falando para ele é da consciência dele. O rei Agripa fala assim: por pouco não me persuades, apóstolo Paulo. E aí tudo bem, vai a ocasião, e aí o capítulo 27 vai dizer então que o Paulo é enviado para a Itália, para Roma, com um comandante, com um centurião chamado Júlio, e embarca então em um navio para ir para a Itália. No começo do capítulo 27 você vai perceber que o apóstolo Paulo traz algumas advertências para aqueles que estavam à frente do navio. E aí o apóstolo Paulo vai falar que ele percebe que era um tempo, um inverno, e que aquela viagem não seria muito boa, aquela viagem teria os seus riscos. Diante disso, aquele povo embarca, pega um navio lá perto da Alexandria, lá no Egito, vai embarcando para a Itália, e aí pega nesse navio alexandrino e começam a ter algumas situações. Levanta-se então um tufão chamado Euraquilão, e então o apóstolo Paulo começa a viver algumas experiências. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Queridos, vocês entenderam, apesar de contar rápido, vocês entenderam mais ou menos em que situação está situada a história? Balança a cabeça assim. Ih, poucos balançaram. Jesus, eu preciso contar de novo? Não, né? Agora vocês fizeram assim. Cansaram, né? Muita história. Ok. Queridos, mas é muito interessante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tem uma promessa. Qual é a promessa do apóstolo Paulo que Jesus disse para ele? Vamos lá, qual foi a promessa? Vamos lá, qual foi a promessa que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo na prisão lá? Importa que você dê testemunho da mesma forma que você deu em Jerusalém, lá em Roma. O Senhor não falou que ele ia para Roma? Pergunta, gente. Por que Paulo tem que passar por tudo isso?
Jesus não prometeu? Por que o navio tem que afundar? Já parou para pensar? Eu fui ficar lendo e falar, Deus, o Senhor prometeu para esse homem já não basta o sofrimento que ele sofreu, que ele passou lá atrás, sendo humilhado, espancado, todo mundo querendo matar esse camarada fiel ao Senhor. De repente o Senhor diz que vai mandar ele para Roma, o Senhor deixa ele preso 2 anos em Cesareia, depois sai de Cesareia, entra no navio, passa por tudo isso, Senhor. Eu ficava me perguntando, porque geralmente nós crentes pensamos assim, se Deus prometeu, então, vamos lá, Deus prometeu para o apóstolo Paulo, você vai para Roma, então prepara o cruzeiro. É mais ou menos assim. Paulo, você vai costear ali próximo da Grécia, passando ali naquela região legal, bonita, depois tu desce um pouco para a Cilícia, aí depois curtir um pouco lá perto da Itália. Paulo, vai ser uma viagem assim, um cruzeiro muito legal, eu sou Deus na tua vida, vai ser muito bom, amém, louvado seja Deus. Se fosse assim, né, queridos? Parece que é a mesma coisa, mas não foi. Não foi assim com o apóstolo Paulo e não é assim com as nossas vidas, e nós precisamos aprender que nós, com o Senhor nas nossas vidas, aprendemos mais nos tempos de adversidade do que nos tempos de bonanças, e Deus sabe disso, conhecedor disso. Deus queria ensinar algumas coisas para o apóstolo e queria também usá-lo para que outras pessoas pudessem ouvir o evangelho, como também alguns ouviram em Jerusalém. E quando eu ouvia sobre isso, eu começava a me fazer algumas perguntas. A que eu acabei de fazer para você: será que haveria necessidade do navio naufragar? Será que Deus não poderia ter feito um outro plano para levar Paulo tranquilo para Roma? Será que Deus não poderia olhar para a vida do Paulo, ver tanta tragédia, tanta humilhação, sem motivo que esse homem passou, e não poderia planejar uma viagem mais tranquila? Será que porque Paulo, obedecendo a Deus da forma como obedeceu, passou por tanto sufoco? Por que as tempestades surgiram? Eu comecei a fazer um monte de perguntas. Eu falei, meu Deus, como responder isso? E aí eu aprendi uma coisa. Eu aprendo que o que aconteceu com Paulo acontece conosco também. Nós não estamos blindados contra as adversidades da vida. Acima de qualquer coisa, nós precisamos entender que o Senhor é Deus sobre nossas vidas e cuida de cada um de nós. Quantos aqui já passaram por algum tipo de adversidade? Fala um sinal comando, deixa eu ver. Rapaz, tem alguns felizados aí que não passaram. Louvado seja Deus, viu? Vamos mudar a pergunta. Quantos aqui estão passando por algum tipo de adversidade? Fala assim, não precisa compartilhar não, gente. Queridos, passou as adversidades, morreu? Não, você está aqui. Deus cuidou. Foi difícil? Foi. Você cresceu? Muito. Amadureceu? Demais. Por quê? Porque Deus tem seus planos, Deus tem suas vontades, e nós não estamos blindados. Porque o crente não sofre. Já viu alguma coisa assim, gente? Crente não sofre, sofre não. Vai. Acredita nessas coisas não? Crente sofre sim. Crente fica doente sim. A única diferença é que Deus cuida. E quando passa por momentos de adversidade, o crente é tão bom, ele é tão fiel, conhece o seu Deus, que fala, eu sei que está difícil, mas eu sei que em um momento ou outro o Senhor vai mudar essa circunstância. E quando o Senhor mudar, eu, como sou um crente fiel, vou dar o testemunho para edificar a fé dos meus irmãos. Louvado seja Deus que tem sido dessa forma neste lugar, né, queridos? Louvado seja Deus. Então, queridos, imagine comigo Paulo indo rumo ao desconhecido, também rumo à sua morte, com uma convicção. Qual era a convicção que o apóstolo Paulo tinha? Qual era a convicção? Eu vou para Roma, não importa se o navio afundar. Deus falou que eu vou para Roma, eu não sei nadar, mas eu vou chegar em Roma, porque Ele falou. Essa era a única convicção que ele tinha, que Deus tinha dito para ele que ele iria para Roma. Portanto, meus amados, nessa noite eu gostaria de aprender com vocês sobre algumas coisas sobre as adversidades da vida. Gostaria de observar com vocês algumas lições das adversidades, algumas coisas sobre Deus, outras coisas sobre os servos e outras coisas sobre os ímpios. Ou seja, o que nós aprendemos sobre Deus quando as adversidades chegam? O que nós aprendemos com Deus na vida do ímpio quando as adversidades chegam? O que nós aprendemos com Deus na vida daquele que é servo quando as adversidades chegam? Então eu quero pensar sobre essas 3 questões com vocês, e de agora em diante tentar ser um pouco mais direto no assunto e começarmos a pensar com vocês algumas coisas. Não li o texto bíblico ainda, li? Percebe? Tem tanta coisa para falar, gente, só Jesus. Mas se Deus vai dar outras ocasiões para a gente tentar compartilhar os mesmos textos,
porque eu sou apaixonado pelo livro de Atos. Então tem muita coisa que eu ficava olhando hoje e falava: Senhor, me ajuda, só graça. Vamos lá, versículo 25. Versículo 22 do capítulo 27, vamos ler até o versículo 44. Se eu for ler o texto todo, a gente, só Jesus. Vamos lá. Diz assim o texto, vou estar lendo na NVI, talvez um pouco diferente da sua, então vou mencionar os versículos que estarei lendo, tá ok? Mas agora, reconhecendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Verso 25. Assim, tenha ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do mesmo modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. No 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro ao mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 30 e de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia, ou faziam orações, ou se manifestavam em orações. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Verso 37. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio e atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com a praia, para onde decidiram conduzir o navio, se possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desprendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa, o vento dirigiu-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Deixa eu tomar água. Ok. Pergunta: era necessário Paulo passar por tudo isso, sim ou não? Deus aparece para você e fala assim: ó, vou te enviar lá para a Europa. Imaginou? Vai ser uma viagem legal. Vai pegar um navio aqui no Porto de Santos, cruzeiro legal, conhecer um pouco da costa brasileira, e depois você vai lá para a Europa. E aí no meio dessa viagem começa a acontecer um monte de situações, começa. Mas Deus falou que tu ia. Fala: isso não foi Deus não, isso é coisa. Eu ouvi outra voz, não é de Deus, porque eu estou sofrendo. Não, é Deus sim, queridos. É Deus sim. Como eu falei para vocês, eu gostaria de aprender com vocês algumas lições com relação a esse texto. O que nós aprendemos nas adversidades sobre Deus?
O que nós aprendemos nas adversidades sobre os ímpios e o que aprendemos nas adversidades sobre os servos de Deus? Primeiro, as adversidades revelam o poder e o caráter do nosso Deus. Em meio às nossas adversidades, nós vamos aprender que o poder e o caráter de Deus está sendo revelado para cada um de nós. Veja se não é isso. Olha lá o versículo 25 e 26. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha. Querido, se você ler o capítulo 27, você vai perceber que depois que veio então esse tufão, ou esse vento oriental chamado Euroaquilão, que deixou todos aterrorizados, chegou alguns momentos que eles não viam a luz do dia, não viam a luz do sol, não viam as estrelas, eles estavam desesperados, e aí Paulo aparece no meio desse povo e fala que um anjo de Deus, a quem ele pertence e serve, apareceu para ele e falou que era para eles todos ficarem tranquilos, porque nenhum deles iriam morrer. Os 276 que eles estavam no barco, Deus disse que ia preservar a vida por causa do apóstolo Paulo, e que eles então iriam dar em uma ilha. Pergunta: como ele sabia isso? Imagina os marinheiros: como é que tu sabe que tem uma ilha? Está tudo escuro, gente. Observa lá, olha lá, na 14ª noite ainda estavam sendo levados de um lado para o outro, e Paulo fala: tem uma ilha, aí na frente tem uma ilha, ninguém vai morrer. Não é isso que acontece, queridos. Deus mostra seu poder ao dizer para Paulo que eles iriam parar em uma ilha. Eles não sabiam que aquela ilha ali na frente existia, a condição do tempo não permitia saber disso, mas Deus sabia. Deus sabia que havia uma ilha, e a promessa para Paulo é que ia levar Paulo a Roma, e que aqueles que estivessem naquele barco junto com Paulo iriam ser preservados por causa do apóstolo Paulo. Um barco sem direção nenhum, e Deus fala para Paulo não se preocupar, pois ele iria cuidar da vida do apóstolo, ele não ia morrer naquele encapelado mar, muito menos quem estava naquele barco. Queridos, Deus diz: eu tenho uma ilha para vocês, ó Paulo. Queridos, Paulo já havia dito para a tribulação que tinha uma ilha. Nas condições que se encontrava o tempo, não tinha como Paulo saber, mas Deus revela seu poder, mostrando o que vai acontecer antes que aconteça. Não é fantástico isso aqui? Se alguém chega para mim e fala assim: ó, lá em Capim Grosso vai existir mar, eu não vou acreditar, não. Sertão? Não tem como, mas se Deus revelou, tem. Deus mostra o que vai acontecer antes que aconteça, para mostrar o quanto Ele é Deus na vida do apóstolo Paulo, revelando o seu poder na vida do apóstolo, e revelando para o apóstolo Paulo que ele é algo, ele é alguém, ele tem um atributo, e ele permanece na vida tanto do apóstolo como na vida da igreja. Ele é fiel. Deus disse que tinha uma ilha, então vai para a ilha, não adianta. E é muito interessante aqui, queridos, o caráter de Deus aqui revelado é a sua fidelidade. Deus disse que iria chegar em uma ilha e chegou. Deus tem sido fiel. O nosso Deus é um Deus que conhece tudo que está, queridos, à nossa frente. Portanto, eu e você precisamos viver apesar da adversidade, pois a surpresa do amanhã Ele sabe. As pedras que já existem no caminho Ele sabe. As lutas que acontecerão Ele já sabe. E se Deus tem um plano, Ele tem ilhas para mim e para você. Basta descansar, basta confiar, basta acreditar. Foi isso que Ele fez com a vida do apóstolo, foi isso que Ele fez com todas aquelas pessoas que estavam naquele navio. Paulo revela que havia uma ilha, mostrando para aqueles que ali estavam que Deus é um Deus que cuida e um Deus que é fiel. Então, primeira coisa, nas adversidades nós aprendemos que o nosso Deus, Ele revela o seu poder e revela o seu caráter fiel, cuidando de cada um de nós. Perguntei no início: você já passou por algum tipo de adversidade? Você falou que sim. Queridos, morreu? Não. Faltou alguma coisa? Pastor, até faltou, mas eu estou vivo. Deus é fiel. No meio das adversidades, quem entra em desespero sou eu e você. Deus conhece o futuro, Deus conhece o amanhã, Deus sabe das circunstâncias, e Deus, Ele cuida das nossas vidas. Deus, Ele cuida de mim e de você, queridos, o tempo inteiro. Pastor, não parece, mas Ele cuida. Do jeito que eu estou vivendo não parece, está cuidando. E se você não tivesse Ele no teu barco, ai meu filho, você já tinha pulado, já tinha desistido da vida. Quem cuida de mim e de você é Ele, e cuida mostrando para mim e para você que eu e você não devemos nos preocupar com o amanhã.
Há alguma adversidade na sua vida que tem te levado a estar preocupado com o amanhã? Alguma coisa na sua vida que tem levado você a estar pensativo, o que vai ser da minha vida? Lembra, ó céus, ó vida, é o fim. Não, não é. Descansa. Pastor, mas eu estou desempregado. Faltou já alguma coisa? Não, não faltou ainda, mas vai faltar. Mas Deus continua sendo fiel. Deus sempre vai estar sendo fiel e vai providenciar aquilo que é necessário para mim e para você, ainda que seja no tempo de adversidade. Ele revela isso para o apóstolo Paulo. Paulo, nas suas adversidades, eu sou Deus na sua vida. E o mais lindo disso tudo, queridos, é que eu e você precisamos aprender. Queridos, portanto, não viva com base nas circunstâncias. Não viva pensando que as adversidades é que vai te levar a ser quem você é. Não, nós não dependemos das adversidades para ser quem somos. Nós dependemos de Deus. Ah, pastor, mas você não sabe, está difícil. Nós dependemos de Deus, eu confio nele. Pastor, mas estou desempregado há quanto tempo? Aguarda em Deus. Ele conhece, Ele sabe. Eu gosto muito, abrindo um parênteses, não é o texto, mas eu gosto muito de Romanos no capítulo 4, se não me engano, no versículo 18, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito de Abraão, a paciência de Abraão, o quanto ele soube esperar, o quanto ele creu mesmo contra a esperança. E aí o versículo 18 diz que Deus é o Deus que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Pastor, não existe para você não, mas para Deus sim. Só não te foi revelado ainda. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida, o Deus que revela o seu poder em meio à adversidade. Ah, pastor, mas o que fazer então? O que fazer é descansar, confiar. Pastor, mas tu não sabes como está a tempestade, a vida está sendo agitada de um lado para o outro. É assim mesmo. O Senhor Jesus em momento algum disse que nós não teríamos dificuldade. Pelo contrário, queridos, o Senhor Jesus, revelando-se na sua palavra lá em João, no capítulo 14, ele falou que neste mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo. Ele não falou, não, nesse mundo vai ser tudo tranquilo para vocês. Não, ele falou que teríamos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, confiar nele, ele cuida. Tem sido assim ou não tem, queridos? Deus não tem cuidado das nossas vidas? Claro que tem. Muitos momentos na minha vida e na vida da minha família, eu olhava para aquela circunstância, o desespero humano me falava, não dá mais. Mas todas as vezes que eu me voltava para o Senhor, para a leitura da sua palavra, quando dava ouvido, parava um pouco, falava, Deus, eu não posso permitir que essas adversidades, as circunstâncias ao meu redor, me façam esquecer quem Tu és. Tu me conduziu até aqui, foram muitas adversidades, eu sei que o Senhor tem algo, e tinha, irmãos, Deus tem. Descansa seu coração, fique em paz, confie, aprenda com Deus em meio à sua adversidade. Olha para Deus e diga, Deus, eu sei que eu não estou vendo nada, não estou enxergando nada, mas o que o Senhor está me ensinando, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu estou vivendo, e Ele vai falar, Ele vai mostrar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Pastor, Deus já falou comigo que eu iria casar, então espere. Está lá no Salmo 73, Senhor, apressa-te, né? Não, espera em Deus. Ele prometeu, você vai casar. Não entre em desespero, não queira dar, vou dar um jeitinho. Não tem jeitinho não. Se tentar jeitinho, piora as coisas. Aguarda em Deus, queridos, fica no Senhor, confia nele. Queridos, enquanto todo mundo estava clamando, Paulo estava tranquilo, pois ele conhecia o poder de Deus, o caráter de Deus. Todo mundo estava lá num desespero só, e Paulo estava tranquilo, e ele fala assim, senhores, eu creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Eu creio em Deus, que o Senhor disse que ainda nesta vida teria lutas, mas Ele não me abandonou, Ele disse que estaria comigo. Eu creio em Deus.
Paulo está dizendo isso, ele está fazendo seu público testemunho de fé, está falando assim, eu sei quem ele é. E olha, o mais lindo de tudo, queridos, é quando você olha alguns versículos em cima, no versículo 22, ele fala assim, olha, mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo. Eu sei quem ele é, eu pertenço a ele, eu sirvo a ele. E ele apareceu e disse que eu não teria que me preocupar. Como assim? Não, ele falou que o navio ia se arrebentar. Imaginou isso? Wesley, não se preocupa não, por quê? Não, vai arrebentar tudo, mas vou preservar a tua vida. Como não vou me preocupar? Entra em desespero. Deus falou que ia arrebentar tudo. Mas eu sou Senhor na sua vida. Quem você acha que mandou aquele oraquilão? Foi quem? Foi Deus. Para ir levar para onde? Para Malta. Eu queria tanto falar no capítulo 28, não dá. Para levar lá para Malta, porque Deus tinha algo para fazer através da vida de Paulo lá em Malta. Deus é fiel. Aprenda de Deus na adversidade. Às vezes, queridos, Deus permite as adversidades para que você aprenda que Ele tem poder, quem Ele é, e Ele é fiel. Tem crente que Deus permite algumas coisas para ele, ai Senhor, é verdade, preciso orar mais. E Deus conhece. E Deus permite algumas coisas, alguns tipos de adversidade, que alguns crentes está tão fraquinho que ele fala assim, ora por mim, ora. E Deus vai permitindo algumas coisas para que você então volte para Ele. Conheço muitos testemunhos de pessoas, pastor, olha, eu só se voltei para Deus quando as coisas estavam difíceis. Nossa, não dava mais, aí eu me voltei para Deus, aí eu percebi o quanto eu estava perdendo longe do Senhor. Não brinca. Não brinque. Deus, Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida. Ele sabe do meu e do seu amanhã. Ele conhece as ilhas que existem à nossa frente. Viva para Ele. O Deus a quem eu sirvo e pertenço falou-me que está cuidando de mim. Você tem servido e você pertence a esse Deus? Então fique tranquilo, porque Ele cuida de mim e de você. Qual é a segunda lição que nós vemos dentro desse texto? As adversidades revelam o coração dos que não confiam em Deus. O que foi que o apóstolo Paulo disse para o povo que estava no navio? Vamos lá. Foi o que ele falou. Olha a Bíblia aí, gente, vamos lá. Vamos lá, seus bereanos. Vamos lá, o que foi que Paulo disse? Oi? Ânimo. Falou o que mais? Não temas. Oi? Não temas. Não temas, ok, vocês estão só não temas, não, mas vamos lá, vai para o texto. O que o apóstolo Paulo falou para os 276 lá? Nenhum de vocês vão morrer. Mas o coração do ímpio em desespero quer dar um jeito. É muito interessante, olha só, queridos, o versículo 28 e 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para amanhecer o dia. Marinheiro, gente, tem algum marinheiro aqui? Antes de eu falar, senão é só Jesus. Tem algum marinheiro? Não, né? Querido, marinheiro é supersticioso demais. É muito supersticioso. Os marinheiros aqui, quando perceberam que o negócio estava estreito, eles começaram a buscar os deuses, fazer preces, orações a todas as divindades possíveis, para que amanhecesse o dia. E o texto bíblico então vai falar, que no versículo 30, que ele tendo de escapar o navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, com pretexto de lançar âncoras da proa. Olha só, os marinheiros que abandonaram o navio. Olá, aqueles que não conhecem a Deus, não sabem, não confiam naquilo que o Senhor falou, querem abandonar o navio. Perceba que os marinheiros ficaram com medo e começaram a lançar as âncoras no mar para que o navio parasse. Gente, Deus não falou que o navio ia se arrebentar? Por que eles querem parar o navio? Olha o coração do ímpio sendo revelado. Queridos, Deus já havia dito para Paulo, que falou para os marinheiros que eles iriam parar em uma ilha e que a vida deles está segura.
A responsabilidade da vida deles estava nas mãos de Paulo, mas eles não acreditaram nas palavras do apóstolo. Tem muito crente assim, que confia no que ouve, no que Deus fala através da sua palavra, mas depois quer dar uma mãozinha para Deus. Confie. Deus falou, apenas confie. Se Deus falou que vai ser dessa forma, vai ser. E Ele está falando aqui, e esse texto mostra o coração daqueles que não servem a Deus, não confiando no que Deus falou. Tem muita gente que tem ouvido a palavra do Senhor, a palavra fala ao coração, o coração queima, ele até pensa em tomar uma decisão, mas ele não confia. Nas adversidades, o coração do ímpio é revelado. Os marinheiros eram os últimos a abandonar o navio, gente. Eles querem pular fora, eles querem deixar o navio e se salvar no bote. Olha o coração do ímpio sendo revelado aí. O ímpio não está preocupado com o outro. Quando eu uso a expressão ímpio, vocês me entendem? Sim? O ímpio é todo aquele que não é cristão. Ok? Gente, ele não está preocupado com o próximo. Está preocupado consigo mesmo, em salvar a sua vida. E Deus revela em meio à adversidade que o ímpio não tem um coração voltado para Deus, que não confia na sua palavra, que não confia no que ele fala, e que ele está apenas preocupado consigo mesmo. Está apenas preocupado com a sua vida. Tudo, queridos, que Deus promete, Ele faz. Tudo. Mesmo se as circunstâncias forem contrárias, totalmente contrárias, Deus vai fazer. Mas cuidado com quem você anda em tempo de adversidade. Eu não vou perguntar não. Mas tem muita gente em tempo de adversidade que você pensava que era amigo e saiu fora. Cuidado com quem você anda em tempo de adversidade. Cuidado. Porque o coração dele, em meio às adversidades, é revelado, ele não está preocupado com ninguém, apenas com ele. Ouça o que Deus diz. Se volte para Ele. Acredite na sua palavra e confie. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. O coração do ímpio revela-se em meio à adversidade. Terceira lição para concluirmos nessa noite. As adversidades revelam o coração dos que servem a Deus, ou dos servos de Deus. Gente, pergunta: para quem era a promessa de ir para Roma? Os caras querem abandonar o navio. Os marinheiros, todo mundo quer abandonar o navio. O apóstolo Paulo está vendo. E olha qual era a desculpa. A desculpa era assim: nós vamos entrar no bote porque nós precisamos soltar a âncora lá da popa, lá atrás. Tá bom, eram 4 âncoras, queridos. Aí de repente entra 1, 2, 3, 4, 5. Todos os marinheiros entrando no bote. Falam: que âncoras pesadas é essa? O texto diz que por pretexto, eles fizeram isso por pretexto. Não, nós vamos entrar aqui no bote, vamos descer porque nós vamos soltar as âncoras. Nada, eles queriam, e deixar os caras lá morrer todo mundo. O apóstolo Paulo olhando para aquilo, falou assim: se eles descerem, eles morrem também, porque Deus falou que se salvasse, ficasse aqui. E aí Deus olha para o comandante, o centurião Júlio, e fala assim: se deixar esses camaradas aí fugir, os marinheiros, que é quem conhece, sabe lidar com o navio, vai morrer todo mundo. Deus falou que ninguém ia morrer, mas se esse cara sair antes, vai morrer todo mundo. Paulo não poderia ficar quietinho não, gente. A promessa era para ele. Tá bom, se eles querem fugir, eles vão morrer. Eu sei que eu tenho a promessa que eu vou para Roma. Mas o servo de Deus na adversidade preocupa-se com o outro. Ai, irmãos, não é assim não. Você está lá, misericórdia, gente, é só ovo e salsicha.
aquela luta, mas aí parece alguém, você fala assim, oh meu Deus, vamos abençoar. Você compartilha, o servo de Deus está preocupado com o próximo, diferente daquele que não entende a Deus e não conhece a sua palavra, mas o servo de Deus no meio da adversidade se volta para o próximo, foi isso que Paulo fez. Olha lá o versículo 30, o versículo 30 e 31, o versículo 31, olha lá. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Ele está preocupado com todos, porque Deus disse que eles iriam ser salvos, mas eles deveriam agir de forma correta. Eles deveriam então entender de que Deus havia dito e eles que teriam que ficar no navio até que o navio se arrebentasse. Não tenta pular do navio antes que estoure não, viu meu irmão? Fica onde Deus te mandou. Quer pular do navio antes? O crente se preocupa com o próximo. Ah, pastor, mas está na luta. Mas é isso mesmo, eu estou preocupado com o próximo, porque é isso, é cristianismo. Eu não olho só para o meu umbigo, não. Eu olho para a vida do outro. Aliás, alguém falou uma coisa assim lá em 1 de João. Falou, se por acaso você pode ficar feliz vendo o justo padecer necessidade de você fechar-lhe o coração. Acho que quem falou isso foi Nicodemos, foi não, coisa assim. Lá em 1 João fala sobre isso, que eu e você, queridos, não podemos fechar o coração quando ver o outro com necessidade. Nós nos preocupamos com o próximo. Pai, está difícil, mas é a adversidade que me preocupo com ele. Não foi isso que Paulo fez, queridos? Mais embaixo no texto, pouco antes de amanhecer, o que Paulo vai fazer? Paulo observa 14 dias, gente, 14 dias em jejum. Ninguém come nada. Eu tenho duas teses para isso. Primeiro, ou eles estão tentando fazer um jejum de alguma coisa para ver se se livra da tempestade, ou eles não conseguiam segurar nada no estômago, porque o negócio estava balançando de um lado para o outro. Eu estou mais para a segunda. Imagina, quem é que já andou de navio? É ruim ou não é? Como o negócio com aquele negócio embrulhando. Imagina lá com o Euroquilão. Não ia ficar nada, 14 dias sem comer nada. Mas o servo de Deus, preocupado, sabendo do que Deus havia dito, que o navio ia se arrebentar, Paulo fala assim, senhores, eu percebo que já fazem 14 dias vocês não comem nada. É bom a gente comer alguma coisa, porque daqui a pouco esse navio arrebenta, e como é que vocês vão nadar? 14 dias sem comer nada, e a força? E se vocês se desfalecerem em meio à água, não tem como, vamos comer alguma coisinha? Vamos? Paulo anima. Gente, se coloca no lugar de Paulo. Tu está num navio daquele, o negócio está balançando para todo lado, você está animando o povo. Não, Deus falou que ninguém vai morrer. Eu ficava olhando esse texto e falava, rapaz, que coisa linda. Nas adversidades, o servo de Deus se preocupa consigo e com os outros. Ele se preocupa com a necessidade do próximo. Paulo chama aqueles para comerem. Olha lá, vamos ler o texto, versículo 34. Agora eu os aconselho a comer ou a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio sequer do cabelo. É lógico, essa linguagem que é uma linguagem proverbial, né? Porque se eu estivesse lá não tinha como ele falar isso. Todo dia a gente perde um pelo, todo dia. Mas Paulo está falando assim, eu confio em Deus, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Comam alguma coisa, o navio vai se arrebentar. Olha lá, tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de tudo. Gente, aqui eu aprendo uma outra coisa fantástica. Os servos de Deus dão graças ao Pai, mesmo em meio à adversidade. Eu fico imaginando o culto, 276 pessoas. Paulo pega o pão, fala assim, gente, dá licença, Senhor, começa a dar graças, e o navio, aprenda a agradecer em meio à adversidade. Deus, Senhor, obrigado. Senhor, esse dia foi ruim, obrigado, Senhor. Tu és Deus na minha vida e eu sei que nada disso aqui pode influenciar o meu coração. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que eu tenho. Paulo ensina muito para a gente aqui, além de se preocupar com o próximo, ele ensina que nós devemos dar graças a Deus por tudo que temos. Precisamos agradecer a Deus pelo que temos. Tem pessoas que dizem que não tem nada. Queridos, tem.
Ainda que você, mas comparado, não é comparado aos outros, não compare-se aos outros, você tem porque Deus é fiel, agradeça pelo que você tem. Mas está difícil, agradeça a Deus, Deus sabe o tempo certo, que essa adversidade vai passar. Queridos, não há dor que dure para sempre não. O salmista diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Tem muita noite, pastor, mas já tem mais de 3 anos essa noite. Mas é assim mesmo, para alguns é assim, mas para outros dura pouco. Agradeça, Senhor, está difícil, mas eu agradeço, eu sei quem o Senhor é em minha vida. Deus revela o seu poder, Deus revela o coração do ímpio, e Deus revela o coração do justo, que se preocupa com aqueles que estão em adversidade, mesmo a dele sendo grande. Esse é Deus. Ele usa as adversidades para nos mostrar 3 situações muito claras dentro desse texto. Quero caminhar para fazer 3 aplicações muito breves. A primeira aplicação que eu quero fazer dentro desse texto, queridos, é que as tempestades da vida podem sim nos impedir de ver o Senhor, mas Ele sempre está nos vendo e sabe o que está à nossa frente. As tempestades da vida, das circunstâncias, pode até impedir de eu e você ver o Senhor, mas Deus está nos vendo, e Ele está vendo à minha frente, e Ele sabe o que me cerca, Ele sabe do amanhã. Mas eu não estou vendo nada, mas Deus está te vendo. Não importa se você o vê ou não, importa que Ele te vê, importa que Ele sabe o que você está vivendo, e Ele vai agir no tempo dEle, na hora dEle, conforme a soberania dEle e a vontade dEle. Pastor, mas se Ele não agir, Ele é Deus do mesmo jeito. Eu gosto muito de Jó. Deus não mudou o cativeiro de Jó lá no início, Deus mudou a circunstância da vida dele para ele viver conforme a dor. Mas Ele é Deus, não deixou de ser Deus. Esse é nosso Deus. Segunda aplicação: tudo que Deus promete, queridos, Ele faz. Portanto, confie nele, mesmo se as circunstâncias forem totalmente contrárias. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo dEle, na hora dEle, para quando acontecer, você exaltar o Senhor. E terceira, as promessas de Deus não tiram do homem a responsabilidade da obediência. Devemos fazer o que está ao nosso alcance, e Deus fará o que não podemos. Lembra do texto? Comam, vocês devem comer para se salvar, porque Deus vai fazer a parte dele. Deus vai levar vocês à ilha, mas vocês precisam comer, porque senão vocês vão querer colocar a culpa em Deus. Eu morri. Morreu porque tu não comeu, mandei comer. Obedece. Deus cumprirá as suas promessas, mas não nos isenta das nossas responsabilidades. Eu e você precisamos entender isso. Feche seus olhos por um instante. Eu queria orar com você. Queridos, as adversidades todos nós temos, circunstâncias difíceis todos nós passamos, mas nós precisamos aprender com tudo isso. A nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é dizer para Deus: Deus, eu não consigo mais entender o que está acontecendo na minha vida. E a gente acha que o estar na igreja, o participar dos cultos são pré-requisitos para que adversidades não aconteçam. Não são não. Todos nós passamos. A questão toda é onde está o meu e o seu coração, em quem temos confiado. Você tem que ter consciência que Deus, Ele está no controle da navegação. Deus estava no controle do navio o tempo inteiro. Tenha consciência que Deus está no controle da sua vida o tempo inteiro. Ele não perdeu o controle, Ele continua no trono, Ele continua cuidando da sua vida. Você precisa ter consciência disso. E talvez você não esteja entendendo. E nessa noite quero desafiá-lo a você aprender com Deus. Você dizer para Ele: Pai, eu não estou entendendo, não vejo solução,
Está difícil, mas eu confio. Aprenda, queridos, que só vai acontecer o que Deus planejou e nada mais. Se Deus disse que tem uma ilha, é uma ilha, acabou. Eu gostaria de desafiar a igreja nessa noite a se voltar o coração para Deus e dizer: Deus, a adversidade está difícil, mas eu confio no Senhor. Dizer para Ele: Senhor, muitas das vezes essa adversidade machucou-me ao ponto de não me voltar mais. Eu não tenho conseguido ter forças para orar, para ler a Tua palavra. Tem estado difícil para mim. Eu entendi nessa noite, Senhor, que Tu é fiel e Tu vai cumprir apesar dessa adversidade. Se você está vendo alguma circunstância dessa forma, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Alguma circunstância de adversidade que você não entende, eu queria orar por você. Talvez você que entrou aqui essa noite e não entenda nada do que está acontecendo na sua vida. Essa questão aí, pastor, eu não entendo nada dessa questão do ser ímpio, do coração. Queridos, eu quero falar para você que não há possibilidade de continuar a vida sem compreender a palavra dele, sem se voltar para ele. E talvez nessa noite você entrou aqui, queira tomar essa decisão, entregar seu coração para ele e dizer: eu entendi, Senhor, a tua palavra. A partir de hoje eu quero ter esse coração que, apesar da adversidade, continue sendo fiel, continue abençoando pessoas, continue te servindo. Se você quer tomar essa decisão de entregar sua vida ao Senhor, você pode vir aqui à frente também. Nós queremos orar por você. Talvez nessa noite você precise reconciliar-se com o Senhor. Você diga para o Senhor: Deus, eu abandonei o barco há muito tempo. Deus, eu tomei decisões precipitadas na minha vida e Tu sabes o quanto eu estou sofrido. Eu quero me reconciliar, eu quero voltar para o Senhor. Vem aqui, tá bem? Eu quero orar por você. Se coloca de pé, igreja. Continue com seus olhos fechados. Eu queria orar. Senhor, Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. O Deus que tem visto, Pai, as aflições que os Teus filhos têm vivido e têm passado. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora pela vida do meu irmão, Teu filho e Teu servo, Edson. Senhor, obrigado por tê-lo aqui essa noite conosco. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, abençoá-lo nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça a sua vida, que o Senhor, ó Deus, revigore as suas forças, e que o Edson, Senhor, a cada dia contemple a tua fidelidade sobre ele e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós como igreja abençoamos a vida do Edson nessa noite, mas também, ó Deus, queremos abençoar a vida daqueles que aqui estão e de uma forma ou de outra têm vivido tempos de adversidades e que não têm entendido o porquê de tantas lutas e de tantas dificuldades. Que o Senhor também, ó Pai, sobre a vida deles possa fortalecer e Senhor dê entendimento e discernimento para compreenderem quem Tu és, mesmo, Senhor, nos tempos difíceis da vida. E que, ó Deus, em tudo isso, ao término, Senhor, de tudo isso, todos nós como igreja do Senhor, como fez o apóstolo Paulo, Deus, possamos glorificar o Teu nome, pois o Senhor é o Deus da bonança, o Senhor é o Deus, ó Pai, quando tudo está bem, mas o Senhor também é Deus
quando as circunstâncias estão difíceis. Senhor, não são as circunstâncias quem dizem quem Tu és. Tu és Deus sobre tudo e sobre tudo e sobre todos, independente, ó Deus, dos momentos. Senhor, Tu és Deus sobre tudo, Pai, e nós confiamos em Ti. Nós rogamos a bênção do Senhor sobre a vida do Edson e pedimos ao Senhor que abençoe a vida da Tua igreja nessa noite. Assim o fazemos, ó Pai, orando no nome bendito de Cristo Jesus. Amém. Um abraço aqui. Podem sentar, amados, por um instante.